Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos, estamos aqui reunidos. Boa noite. Mais uma quinta-feira para mais uma live. Que hoje é dia 12, né? 12, né? 12 de outubro de 2023, né? Peço para que vocês que estão assistindo compartilhem com seus amigos, com familiares, né? E que Deus abençoe a todos nós nessa noite, que o que for falado aqui, né, que toque o coração de todos, que de alguma forma vá de encontro, né, à necessidade de cada um, porque cada um de nós temos os nossos conflitos, as nossas angústias, medos e necessidades, né? E muitas vezes quando nós paramos e ouvimos ou uma palestra, um vídeo, alguma coisa, vem de encontro, né, à necessidade, vem às vezes responder para nós, né, coisas que nós estamos precisando ouvir, precisando saber, né? Porque Deus, Ele sabe de cada um e Ele está sempre, né, sabendo o que nós precisamos. Então, de uma forma ou de outra, Ele vem responder as nossas perguntas, as nossas necessidades. Nem sempre é como gostaríamos que fosse, né? Mas de alguma forma ou de outra a gente está sempre recebendo de Deus através de um amigo, de um familiar, de alguma pessoa, por algum momento a gente recebe as respostas e aquilo que a gente precisa, ajuda, né? Então que possam todos ser abençoados nessa noite, que os que estão aqui, os que estão em casa, que possam também, né, aproveitar esse momento e se conectar, né, também com Deus, né? Que vocês possam, aí onde vocês estão, ouvindo as nossas palavras e também, sabe, olhando para dentro de vocês e entrar em sintonia com esse Pai, né, com esse Deus que está em cada um de nós, que está em tudo, em todos, né? E quando a gente consegue sentir essa presença dentro de nós, a gente consegue encontrar saídas, encontrar soluções, encontrar respostas. E então é muito bom, né, que a gente consiga fazer essa sintonia com o nosso Pai maior, né? E é isso, que todos sejam abençoados nessa noite e que todos possam, de alguma forma, receber aquilo que estão precisando, né? O alívio, a tranquilidade, a paz no coração, a harmonia e, acima de tudo, que cada um consiga, né, se conectar com o Deus que mora dentro de cada um de nós. Boa noite a todos, esperamos que estejam todos bem. Quem está aqui, que a chuva parece que segurou um pouco o pessoal hoje, mas tem os encarnados e os desencarnados que estão aqui. Tem os retardatários que ainda vão chegar. E da mesma forma que a Valquíria estava falando, né? Vocês que estão em casa, vocês que vão ver esse vídeo amanhã. Esse amanhã pode ser curto, médio e longo prazo. Que nós já falamos desde o início desse trabalho. Nós já fomos orientados que esse trabalho, embora ele tenha o efeito já presente, mas é um trabalho que vai ser reconhecido mais para frente, daqui uns 5, 10 anos, né? Quando tiver, como disse a Roseli, mais pessoas estiverem despertando, mais pessoas estiverem acordando, né? Por isso a gente tem que respeitar aqueles que pensam diferente, né? Mas se você sentiu de ver, de ouvir esse vídeo, pode ter certeza que é um chamado para você, né? Chegou o seu momento de ver, de ouvir, porque as pessoas que não estão ligadas aí, se elas olham e falam, isso não é para mim, não é do meu objetivo, né? Não faz sentido para mim. Enfim, se a pessoa sente, ela sente. Acho que todo mundo que já passou por isso, de estar olhando alguma coisa lá na mídia e falar, nossa, não sei porquê, vou digitar isso aqui, vou ver isso aqui. E aí a gente vê aquilo cai pra gente como uma luva, né? Então que essas lives, ela tem esse sentido. Ela tem um sentido multidimensional, né? Ela tem um sentido
muito profundo, que, como a Valquíria falou agora, né? Que para as pessoas ouvirem, nós queremos até aprofundar um pouco mais. Nós gostaríamos que vocês procurassem sentir. Porque da forma que a espiritualidade tem nos dito, né? Quando nós emitimos uma vibração, quando nós vibramos no sentido do amor, do respeito, da benevolência, da mansuetude, da compaixão, né? Então isso é uma força que como dizem nossos amigos, ela transpassa o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual, ela purifica, vamos usar o termo mais comum das pessoas, o perispírito, o merkabah das pessoas. Então a gente tem visto muito isso, tanto aqui como pessoas que estavam distantes de nós, e falaram, eu estava lá, estava vendo a live e tal, aí eu senti tal coisa, e aconteceu isso, eu estava com aquilo, aí coloquei um copo d'água lá, porque estava com tal problema, o meu neto, o meu filho, coisa parecida. Então a gente tem visto, eu tenho a oportunidade de ter conversado com pessoas que nos ouvem, nos veem, né? E elas têm relatado sobre isso, né? O efeito, porque para Deus não tem distância, né? Deus não está lá ou aqui, Deus não vai, não vem, Deus é, né? Em todos os lugares. Então que vocês, que embora estejam nas suas casas, né? Às vezes quem não pôde vir aqui, que está vendo talvez pela live, né? Por causa da chuva, que não importa você estar aí ou estar aqui, né? Isso não impede que você receba os benefícios, como disse Valquíria, aquilo que você estava buscando, o que você queria buscar nessa noite, você pode receber na sua casa, quando você estiver, né? Aí acomodado, seu conforto, né? Porque Deus vai estar presente aí, a espiritualidade vai estar aí. Eles não têm o templo, né? Como nós já fizemos uma palestra sobre isso aqui. O templo não é o prédio, né? O templo somos nós. O templo é nós, cada um de nós somos o templo de Deus. Não é o prédio que se constitui. Nós fizemos uma live esses dias atrás, que está me vindo à mente novamente para repetir para vocês, né? Que foi dito que Jesus é a luz do mundo, mas vocês também, né? Foi dito isso, Jesus é a luz do mundo e vocês também. Jesus é a luz do mundo e vocês também. Então é importante que nós possamos assumir, reconhecer, validar, ter uma intenção pura daquilo que Deus fez para nós, se podemos dizer. Deus fez para nós, que é sermos deuses, que é sermos a imagem e a semelhança. Usar as falas da Roseli, né? Que nós temos uma cultura, porque isso é cultural, de diminuir, de achar que nós somos muito fracos, muito debilitados, nós não temos capacidade, nós não temos qualidade, nós somos pecadores. Não, que nós temos defeito, nós temos, mas Deus já sabe disso. Então, tal qual uma mãe, quando ela vai gerar um filho, que ela quer ter um filho, ela sabe das consequências que um filho traz, né? Dos problemas na primeira infância, dos problemas depois na outra segunda fase, né? Na adolescência. A mãe sabe dos problemas que dá. E Deus sabe também nossas falhas, nossos erros. Então nós precisamos apenas assumir, e aí que entra uma parte que nós vamos falar sobre esse assunto nessa noite de hoje, que é sobre a gratidão, que é o que a Roseli estava falando agora há pouco, nesse primeiro bate-papo. Nós precisamos ser mais gratos, reconhecer tantas belezas, tantas virtudes, tantas benesses que existem em nós, e nós vivemos na reclamação. Nós vivemos na reação. Nós vivemos reagindo com a vida, né? E não é essa a proposta para nós. Não é essa a proposta. Não é reagir. A proposta é a gente agir. A proposta é a nossa mansuetude. O desafio nosso é esse, é nós termos a nossa mansuetude. E por falar em gratidão, e para reconhecer a nós mesmos, nós gostaríamos de falar para vocês de algo
que ocorreu com vocês e vocês talvez não tenham percebido. Algo que ocorre com vocês e talvez vocês não percebam. Para aqueles que não sabem, nós somos os filhos da luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos, que buscam as graças de Deus, que é toda a humanidade. Por isso temos falado para vocês que nós estamos com todas as etnias, com todos os povos. Nós não temos uma religião, nunca viemos aqui falar da religião. Nós viemos aqui falar do amor de Deus, da manifestação de Deus em vocês. E o que nós gostaríamos de falar? Da compaixão. O que nós gostaríamos de falar? Da gratidão. É interessante como o ser humano, pela própria cultura, ele aprendeu a se desqualificar. E principalmente, desqualificar o outro. Está na mente dele uma frase que, como não é nada de coincidência, o Zaider perguntou a uma mãe um dia, o Zaider estava falando exatamente sobre essa gratidão, sobre esse reconhecimento. O Zaider que está aqui conosco, logo ele vai falar com vocês, ele só está falando que ele não morreu ainda. Ele está aqui. E ele perguntou para uma mãe que tem 3 filhos, quais são as qualidades do seu filho? E essa mãe, uma mãe super amorosa, ela ficou pensando. E o Zaider falou para ela assim, não precisa mais responder. Então vocês têm dificuldade em reconhecer a qualidade do outro. Vocês sabem dos defeitos do governo, do prefeito, do presidente de outras nações, talvez do vizinho, talvez do policial, talvez do farmacêutico, do caixa do mercado, do taxista, do motorista do ônibus. Então vocês têm essa facilidade de ouvir, de observar, de qualificar a parte escura da luz que tem em vocês. Vocês têm dificuldades de reconhecer a luz em vocês e reconhecer a luz no outro. Vocês podem dizer, amigo, mas não é assim, as pessoas são assim, são. Sim, todos têm suas limitações. Mas como já dissemos para vocês, Deus sabe da limitação de cada um. Não se preocupem com isso. Aumentem a luz, aumentem a qualidade, aumentem o reconhecimento. Reconheçam a luz em você, como nós falamos. Jesus é a luz do mundo? Sim, mas vocês também. Reconheçam, nós já temos essas orientações. Quando você entrar no mercado, numa farmácia, no departamento público, na casa de um amigo, como disse o velho que é amigo de vocês, deixe uma marca de luz. Consagre o lugar que vocês entram. Glorifique a Deus e aquelas pessoas que estão lá trabalhando. Seja uma farmácia, seja um mercado, seja uma empresa, seja onde for, seja o lar de vocês, um amigo de vocês. Comecem a consagrar. Comecem a glorificar a vocês, porque quando você glorifica o lugar, você está glorificando a você mesmo. Então vocês precisam aumentar o grau de reconhecimento, principalmente vocês, mulheres, que o país de vocês ainda é um país machista. Carrega uma discrepância do masculino e do feminino. E quando nós falamos das mulheres, como disse a nossa amada Ani, que está aqui conosco também, precisa haver uma coerência do masculino e do feminino dentro de vocês. Porque se não houver uma coerência, é como um avião, se ele tiver com uma asa maior que a outra, ele não vai voar direito, ele vai cair. Então precisa haver uma coerência. O masculino, o sagrado masculino e o sagrado feminino. O reconhecimento do outro em vocês. Para vocês começarem a reconhecer e começarem a ser gratos
E reconhecer o quê? Reconhecer Deus em vocês. Vocês vão falar, mas amigo, eu não consigo. E é por esse motivo que nós queremos falar sobre esse tema de serem gratos. Na semana passada, quem estava aqui na semana passada? Você está aqui. Você não está. A semana passada, chegou uma senhora, uma jovem senhora, que estava muito mal. Ela mora numa cidade vizinha, ela não mora aqui na cidade de vocês. Ela mora numa outra cidade. E ela estava muito mal. Qualquer pessoa, só para vocês terem uma noção, qualquer pessoa que estivesse com 50%, vou usar o termo, mal-estar que ela estava sentindo, vocês teriam ido para um hospital. Qualquer um que estivesse com 50% dos sintomas que ela estava sentindo, teria ido para um hospital, um pronto-socorro. Mas ela mora numa outra cidade. E ela já aprendeu algumas coisas. E ela sabia, de alguma forma, que vindo aqui, ela ficaria melhor, talvez, do que se fosse no hospital. E aí, nas suas orações, ela tem as dificuldades dela, mas o filho dela se dispôs a trazê-la. E ela trouxe. Quem estava aqui deve ter visto. Não vou falar o nome, porque se ela quiser vir aqui um dia falar sobre isso, tem toda a liberdade, porque ela já veio aqui algumas vezes, uma colaboradora quase do grupo. E ela sentou-se ali, muito debilitada. O primeiro impulso do nosso amigo, que isso é natural daqueles que são facilitadores dos trabalhos, quase foi trazê-la para cá ou ir até ela. Mas nós falamos para ele, não, espera aí. Ele permaneceu aqui. E podemos falar dela, que ela não está hoje aqui, podemos falar mal dela. Se ela estiver assistindo, procura seus direitos jurídicos. A nossa querida Célia. Tocada. Quem está assistindo é quem veio, não é Célia. Tocada pelo amigo nosso, querido Zaider, que também é muito querido dessa pessoa. Foi até ela, sentou-se do lado dela e começou a amá-la. Vamos usar o termo mais correto. Com toques de amor, com toque de compaixão, com toques de benevolência, com toques de mansuetude, com um toque de pertencimento, de saber que o outro e nós somos um. Ela compadeceu e permaneceu por um tempo. E os trabalhos foram como vocês estavam aqui, como vocês estão acostumados, seguindo a rotina. E como nós falamos que o tema seria a gratidão, ela foi grata a essa pessoa. Ela foi manifestar a gratidão dela a essa pessoa, o amor dela, a compaixão dela. Logicamente, queremos fazer essa pergunta que vocês estavam falando sobre isso, como disse a Sônia. Eu não tenho essa facilidade. Vocês têm essa facilidade. Vocês só precisam sair da frente. Por quê? Se vocês se lembram, logo após que a Célia saiu, uma outra jovem senhora que estava sentada aqui se levantou e foi até essa outra jovem senhora que não estava bem e fez o quê? Compadeceu-se dela. Tocou aquilo que nós já falamos
em outra live para vocês. Ela respirou Deus para ir lá. Deus foi o pensamento dela para ir lá. Deus foi o olhar dela para a dor do outro para ir lá. Deus foi as palavras dela para sair daí e ir lá e falar com essa pessoa. Deus foi com a força de Deus nela que fez as ações dela sair daí e ir até lá. As emoções que ela sentiu foram as emoções de Deus indo até lá. E as vibrações de Deus dentro do coração dela e as nossas vibrações de luz, de amor, de benevolência, de compaixão, de iluminação, fez com que essa outra jovem senhora, que eu não vou falar o nome, porque se ela quiser vir falar um dia, ela é mais nova no grupo, a Célia já está acostumada com as críticas, não é, Sônia? Vocês estão, os mais habituados aqui já estão acostumados, alguns não gostam, então, se ela um dia quiser vir falar sobre isso. E foi lá. E quem vocês acham que foi com a Célia? Quem vocês acham que foi com essa outra jovem senhora? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? E nós pedimos que ele permanecesse aqui. E ele permaneceu o tempo todo aqui. E inclusive, você, Sônia, você, Célia, se estiver nos ouvindo, há dias atrás, quando essa jovem senhora começou a ter alguns espasmos mediúnicos, vocês vieram pedir para ele que fosse lá, que estava tendo um problema talvez. E ele falou o que para vocês? Ou nós, através dele, falamos, vai lá e façam vocês sabem. Façam o que vocês quiserem, porque é Deus que vai fazer. Esse trabalho é um trabalho espiritual, não é um trabalho médico. Nunca vi ninguém com receita, nunca vi ninguém com medicamento. Eu vejo pessoas com as mãos, com o coração, com a alma. Não com receituário, não com medicamento. Porque vocês sabem que o uso dos remédios, ele alcança a célula, mas não alcança a alma. O remédio alcança o vosso DNA, mas não alcança a alma. O remédio alcança os átomos que compõem as células, mas não alcança a alma de vocês. E essas duas pessoas que foram lá, elas foram aquilo que nós fizemos na live, a respiração de Deus, a intenção de Deus. Ou vocês acham que quando acontece um evento como esse, como será que é? Será que Deus fala, é problema deles, ela veio procurar eles aqui no espaço, eles que se virem, eu não vou me preocupar com isso. Como você acha que é isso, Valquíria? Não, eles estão sempre com a gente, né? Não tem como, e Deus está sempre. Então se Deus está... Não tem como. Por que vocês não são gratos pela intensidade, pela grandiosidade, pela amorosidade de Deus que está em vocês o tempo todo? Por quê? Porque, como disse a Roseli, vocês não se validam. Quão grande foi a atitude da Célia e dessa outra jovem senhora, que acolheu essa outra jovem senhora, que saiu de uma outra cidade, um estado debilitado. E nós tivemos o cuidado, no final da reunião, e pedimos para ele, porque nós tínhamos programado, embora ele não soubesse disso, nós tínhamos programado para falar de vocês, ou melhor, de Deus em vocês, não do Deus do céu, não do Deus que está no líder de qualquer religião, mas do Deus que habita em pessoas como vocês. Que a Célia, acredito que vocês sabem, ela não é graduada na área da saúde. Essa jovem senhora também não é graduada na área da saúde. E por que ela conseguiu fazer isso? E no sábado, também ela não estava bem, ela me ajudou no alinhamento aqui e foi o que melhorou. Então vocês
reconhecem, vocês conseguem entender porque nós queremos que vocês reconheçam e vocês sejam gratos de ser o que é e de estarem onde vocês estão e de terem essa oportunidade, de ter essa intimidade, como disse a Simone há pouco, de falar de Deus, não de falar, de manifestar Deus com propriedade. Isso sim é Deus em ação. É Deus em você, é Deus na Célia, é Deus na jovem senhora. Que nós tivemos o cuidado de pedir a Ele, perguntar para ela, porque ela veio depois para cá. Dói em algum lugar? Não. Se sente algum mal-estar? Não. Não tem nenhum desconforto, não precisa de mais nada? Não. Então vocês precisam começar a ser gratos. É como se vocês balançassem as mãos todos os dias e não fossem gratos pelo corpo que vocês têm, pelas mãos. Pense um pouco vocês. Aquele que é destro, se perdesse a mão direita, como seria? Aquele que é canhoto, se perdesse a mão esquerda, como seria? Quantos obstáculos vocês enfrentariam se vocês não tivessem uma das mãos? Então vocês precisam reconhecer Gaia, a Mãe Terra. Vocês precisam reconhecer o templo vivo que vocês são. Que tinha uma pessoa que estava numa situação também desconfortável e a nossa querida Maiara foi até lá, absorveu, usar um termo amoroso, uma energia desequilibrada e trouxe. Foi Maiara. Trouxe, tirou, como se tivesse, vamos pensar, um espinho, uma agulha ou algo no pé da pessoa que feria o corpo dela todo. Né? Foi lá, tirou isso. O que é isso? Isso é Deus em ação. Porque vocês não são profissionais de saúde. Vocês não têm domínio da saúde. E como que vocês agem com tanta mestria, com tanto poder? Nós estamos fazendo essa live, não porque amanhã encha de pessoas aqui para virem se tratar. Não é por isso. Os que virem aqui sempre vão ser recebidos como foram. Mas o objetivo de vocês serem gratos é para vocês reconhecerem o que vocês são. O que há no movimento quando a Célia sai daqui, vai até lá e senta do lado dessa jovem senhora e acolhe a dor, o desconforto, a ansiedade, a tribulação, a confusão mental, as dores abdominais que ela tem, que ela estava tendo no momento. E que depois essa outra jovem senhora, que a Célia e a Sônia, há alguns meses atrás, ela estava tendo esses espasmos mediúnicos e a Célia com a Sônia foram acompanhando, a orientando, ajudando. E hoje o que ela faz? Ela se levanta e vai até lá. Por quê? Porque aquilo que nós falamos na palestra, vocês precisam respirar Deus. Respirar para que os pulmões de vocês, o sangue de vocês, seja hidrogenado com o hálito de Deus dentro de vocês. Que seja Deus em ação. As emoções de vocês, que seja a emoção do próprio Deus, da compaixão, da benevolência pelo outro, que é o que vocês fizeram, que é o que as meninas fizeram e o que vocês fazem o tempo todo. Quantas pessoas vocês atendem normalmente aos sábados, que é o dia de atendimento mais voltado a essa área? Quantas pessoas já passaram por vocês? Quantas pessoas trouxeram outras pessoas para passar com vocês? Quantas pessoas trouxeram seus filhos, suas esposas, seus maridos? Então, se vocês acharem que não é coerente a nossa fala, nós aceitamos qualquer adendo. Por quê? Vocês precisam reconhecer mais que vocês podem, que vocês são capazes. Porque independente da pessoa que saia daqui e vai até lá, ela não vai sozinha. Vamos até antecipar algo para vocês. Não que vocês não tenham bondade no coração, mas normalmente nós, conhecendo a fundo as necessidades das pessoas que aqui vêm, normalmente nós já direcionamos aquele que tem a habilidade voltada à dificuldade que cada um está sentindo. Por isso que a pessoa diz, eu senti de ir lá. Eu senti que eu precisava ir. Eu comecei a sentir um tremor dentro de mim. Se eu não fosse, parecia que meu coração ia disparar. É nós
É nós falando para vocês, filho de Deus, ajude aquela irmã, ajude aquele irmão, ajude aquela criança, ajude aquela senhora ou aquele senhor. Por quê? Porque vocês são o templo. O templo não é isto aqui. O templo é isso aí. É isso. Isso é o templo. E nós gostaríamos que vocês reconhecessem isso. Que vocês fossem gratos. Porque, com todo respeito, vocês fazem isso. Me perdoe a Célia, que se ela está nos vendo. E a jovem senhora, se ela estiver nos vendo também. Vocês saem, depois de ter sido a mão de Deus em ação, e vocês vão para casa comer pipoca, às vezes, é um termo popular de vocês, como se nada tivesse acontecido. Não gratos por aquilo que aconteceu. A pessoa que foi beneficiada, ela fica grata porque ela ficou tão bem, ela ficou tão boa. Ele teve oportunidade, nós tivemos oportunidade de vê-la, de ouvi-la. A gratidão que ela ficou pelo atendimento, pelo tratamento que ela recebeu. Mas as pessoas que fizeram isso, com todo respeito, foi só mais um. Foi só mais um. Foi só mais um. Foi só mais um. Reconheçam, reconheçam, reconheçam o Criador em vocês. Não aqui na maca. Todo dia, toda hora, todo momento. Nós já dissemos para vocês, se vocês saírem da porta, e como dizem alguns, eu saí voando. Se vocês perceberem que vocês saíram voando, mas chegou lá na frente, vocês sentem que vocês estão com os pés no chão novamente, faça como disse a nossa querida Ani. Eu não vou andando para casa, eu quero ir voando para casa. Quero continuar do mesmo jeito que eu estava. Deus, Jesus, Mãe Divina, amigos, Ani, Zaire, vou. A quem vocês têm afinidade. E nós gostaríamos tanto que vocês pudessem ser gratos. Porque se estivermos errados, corrija-nos. Mas nós vemos muito claro em vocês que fazer isso é só fazer isso. Quantas vezes? Quantas vezes eu faço? Um monte. Mas vocês não são gratos. A luz que está em vocês, a energia que está em vocês, ao campo que forma em vocês. Se podemos dizer, a cada atitude que vocês dão, é mais luz em vocês. A cada energização que vocês fazem, é mais luz em vocês. Vocês vão se potencializando em Deus, se podemos dizer isso. Se podemos dizer isso. Se podemos dizer isso. Então nós gostaríamos que vocês fossem mais gratos, pensassem um pouco mais no que vocês têm sido aqui. O que vocês têm feito. O que tem acontecido, que é o que nós falamos desde as primeiras lives que nós estivemos aqui. Em 2005 nós já falamos do mesmo jeito, mas vocês não têm essas informações gravadas. Que é o que? Não falar de Deus, mas vocês manifestarem o Deus que está em vocês. Que vocês sintam a manifestação, que vocês transmitam a manifestação. Porque é isso que moveu a Célia, é isso que moveu aquela jovem senhora, que foi interceder por essa jovem senhora que não estava bem. É o que nós falamos, é o que nós fazemos. Deus em ação. Sintam, sintam, sintam. Não ouçam, sintam. É importante vocês sentirem. O tremor interno, o calor interno, ou que seja o frio interno, uma modificação sinestésica interna, que é Deus em ação, que é Deus em vocês. Para que vocês sejam menos reativos, para que vocês sejam menos reativos, para que vocês sejam mais mansos, que vocês sejam mais benevolentes,
que haja mais mansuetude em vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não concorda com o que nós falamos? Pode discordar, ninguém é obrigado. Uma boa noite, muita paz, muita benevolência, muita compaixão. E comecem a ser gratos por aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Uma boa noite, muita paz. Amém, amém e amém.